Olá, amigo, olá, amiga, tudo bem com vocês? Eu estou junto hoje com vocês no programa Adoração e vamos conversar sobre o orgulho, a anatomia do orgulho. Eu tenho certeza que Deus tem uma mensagem especial para o nosso coração. Está no ar, Adoração, o seu encontro com a Palavra de Deus. Já voltamos com o programa Adoração e eu tenho um oferecimento para você dos Anjos da Esperança, que são essa grande bênção de pessoas que amam a Palavra de Deus, que amam que outras pessoas também conheçam a Palavra de Deus. E o oferecimento é esta revista muito especial, Origem, não é? A origem de tudo, de onde viemos. É um material muito especial que foi escrito pelo pastor e jornalista Michelson Borges para apresentar a crença bíblica do criacionismo. E aqui, em contato com esse material, você vai perceber a integração que existe entre a fé, a verdadeira fé na Palavra de Deus e a ciência. Então, eu recomendo que você tenha esse material. Pastor Vinícius, como é que eu faço para ter essa revista? Quero muito esse material, eu preciso, tenho dúvidas, eu acredito que isso aqui vai me ajudar. É só você mandar um WhatsApp para esse número aí, 12982444449, e nós vamos enviar para você essa revista sem custo nenhum, como eu disse, porque é um oferecimento dos Anjos da Esperança. Bom, chegou a hora de a gente estudar juntos a Palavra de Deus, e eu quero convidar você nesse momento a fechar os olhos para que a gente possa abrir o nosso coração para ouvir a voz do Senhor. Querido Deus, chegou a hora em que vamos estudar a Tua Palavra. Pedimos que fales profundamente ao nosso coração. Existem necessidades profundas em nós, que só Tu podes atender com a Tua Palavra. Por isso abrimos nosso coração, abrimos nossa mente para que Tu fales em nome de Jesus. Amém. O texto para a nossa reflexão está no Salmo 131. Convido você então a abrir esse salmo tão especial. É um salmo com 3 versículos, mas que tem uma mensagem muito especial para nós. Diz assim: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Como eu disse a você, esse salmo tão especial, o Salmo de Davi, apresenta para a gente um resumo do que é o maior de todos os problemas humanos, o mais original dos pecados, que é o orgulho, e apresenta na sequência uma receita infalível para vencer esse mal. É muito importante que a gente saiba vencer o orgulho, porque, segundo Ellen White disse no livro Patriarcas ou Parábolas de Jesus, na página 154, nada é tão ofensivo a Deus, nem tão perigoso para a alma humana como o orgulho e a presunção. De todos os pecados é o que menos esperança incute e o mais irremediável. Gente, nós precisamos saber como nos livrar desse problema gravíssimo e o Salmo 131 nos dá esse caminho. Primeiro, nos dá uma anatomia do orgulho e depois a solução para vencê-lo. Veja comigo o Salmo 131, o verso 1. O salmista diz: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar, não ando à procura de coisas maravilhosas demais para mim. Quando eu leio esse verso, eu tenho a impressão que o salmista decompôs o problema do orgulho em 3 partes. O orgulho aqui é apresentado com 3 palavras sinônimas que revelam basicamente o mesmo significado, mas com nuances diferentes. Por exemplo, ele diz: não é soberbo o meu coração. A impressão que se tem é que a palavra soberbo aqui
se refere a um orgulho do indivíduo para consigo mesmo, um orgulho não manifestado, o orgulho fixo no coração. No segundo movimento do verso, ele diz, não é altivo o meu olhar. Aqui nós temos de novo altivo, nós temos de novo a ideia da palavra altivo aqui, a ideia do orgulho, mas evocando a noção de orgulho na relação com as outras pessoas. Sabe, altivo olhar é aquele que olha de cima para baixo, quando o orgulho se manifesta nos relacionamentos. E o terceiro aspecto é o orgulho na sua relação com as aspirações das pessoas, com os desejos que os seres humanos têm de realizações. Essas três acepções do orgulho podem ser definidas com três palavras. A soberba, que é o orgulho do indivíduo para consigo mesmo, a altivez, que é o orgulho do indivíduo em relação às outras pessoas, e a presunção, que é o orgulho em relação às aspirações. Vamos falar rapidamente sobre cada uma dessas três acepções de orgulho. Primeiro, a soberba. O que é um indivíduo soberbo? É um indivíduo autossuficiente, que acredita que não precisa de nada e nem de ninguém. Acredita que é como se fosse uma ilha cercado apenas por si mesmo e ele é tudo o que precisa. A autossuficiência, portanto, é a manifestação da soberba. Mas você sabe que a soberba, que é o orgulho interno, lembre-se disso, também pode se manifestar de outras maneiras. Tem uma que é um pouco sutil e que as pessoas às vezes não percebem. O medo. Você sabe que o medo, ele é um sentimento que pode ser favorável porque nos protege de perigos muitas vezes. É bom sentir medo em algumas situações. Porém, o medo excessivo, ele pode ser produto desse sentimento, desse princípio pecaminoso que há no coração chamado orgulho. Aqui eu me lembro, por exemplo, do texto do profeta Isaías, no capítulo 51, verso 12, no qual Deus diz assim por meio do profeta ao seu povo: Eu sou aquele que vos consola. Quem, pois, és tu para que temas o homem que é mortal ou o filho do homem que não passa de erva? Veja a pergunta de Deus. Quem é você para ter medo? Quem que você acha que é para ficar sentindo medo? Entende o que Deus está querendo dizer aqui? Você não está no controle. Se você estivesse no controle, você deveria se sentir responsável e, por isso, diante das ameaças, sentir medo. Porém, eu é que estou no controle, não é você. Então, você não precisa sentir medo. Quando a gente está sentindo muito medo das coisas da vida, dos vendavais que se aproximam, das ameaças, das situações complicadas, é porque a gente acha que a responsabilidade de resolver todos os problemas é nossa. No entanto, nesse texto, Deus está dizendo, olha, quem é você para sentir medo? Você está se achando, hein? Sou eu o responsável pela sua vida, portanto, confie em mim. Não se ache mais do que é devido. Eu sou o Senhor da sua vida. Então, o medo é uma manifestação do orgulho interno. Agora eu vou te mostrar uma outra manifestação do orgulho interno que às vezes a gente também não percebe, que é a ansiedade, isso mesmo. Essa nossa necessidade de controlar todas as coisas, também associado com o medo, mas uma nuance diferente. E aqui eu me lembro da passagem de 1 Pedro, capítulo 5, versos 6 e 7, na qual o apóstolo nos diz, humilhai-vos. Veja que humilhar-se é o contrário de se orgulhar. Então o profeta aqui, o apóstolo, está nos convidando a ter uma postura humilde. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. E aqui ele vai explicar agora como é que a gente se humilha, como é que a gente deixa de ser orgulhoso. Ele diz, lançando sobre Deus toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Você está vendo? Quando a gente é ansioso, acha que está tudo sob nosso controle, fica com expectativas em relação ao futuro, fica perdendo noite de sono, tentando resolver coisas que a gente não consegue resolver sozinho, a gente está mostrando que a gente é o dono da própria vida. Então, se a gente quiser realmente vencer o orgulho, a gente precisa lançar sobre Jesus
todas as nossas ansiedades. Eu queria convidar você a fazer isso nesse momento. Não fique se carcomendo por dentro por causa de contas para pagar que vão vencer, por causa de situações hipotéticas ainda que estão no futuro. Vamos viver a nossa vida com responsabilidade, com planejamento, mas confiando na mão de Deus que guia a nossa vida. A gente não pode acrescentar um palmo sequer à nossa altura, um dia, um segundo sequer à nossa existência. Vamos seguir no programa divino. Ele sabe o que é melhor para nós. Vamos colocar nossa vida nas mãos dele e nós vamos ser mais felizes. Vamos abrir mão do controle e vamos colocar o controle na mão de quem pode dirigir a nossa vida, que é Deus. Algumas pessoas também manifestam o orgulho de uma outra forma contrária à ansiedade. E eu vou falar para vocês agora, esse orgulho interno se manifesta muitas vezes com irresponsabilidade. Sabe, a pessoa que acha que não precisa planejar nada, pode viver de maneira imprudente, confiando plenamente de que tudo vai dar certo para ela, afinal de contas, ela é extremamente maravilhosa. Não cuida da sua vida financeira, não cuida da sua vida familiar e não cuida, sobretudo, da sua vida espiritual. E pensa o seguinte, eu vou fazer e vou viver de qualquer maneira, mas no final das contas vai dar tudo certo para mim, eu vou para o céu mesmo, independentemente das minhas escolhas, é porque eu sou a pessoa mais maravilhosa que existe e o céu não vai ser a mesma coisa sem mim. Deus me ama tanto, afinal de contas, não é? Então, essa irresponsabilidade que se manifesta na vida espiritual e em outros aspectos e nuances da vida também é uma expressão de uma alma orgulhosa que acredita que é tudo e que sem ela nada será igual. Então, a gente precisa estar atento a isso. Eu acabei de apresentar para vocês aqui alguns aspectos da soberba que é a manifestação do orgulho interno. O salmista Davi disse, não é soberbo o meu coração. Fujamos da soberba. Vou falar para vocês agora rapidamente da segunda acepção do orgulho, que é o orgulho na relação com as outras pessoas. O salmista diz, não é altivo o meu olhar, ou seja, eu não manifesto orgulho em relação às pessoas no meu relacionamento com elas. Sabe, um autor muito conhecido chamado C.S. Lewis escreveu no seu livro clássico, Cristianismo Puro e Simples, na página 63, o seguinte, preste atenção, o prazer do orgulho não está em se ter algo, mas somente em se ter mais que a pessoa do lado. Dizemos que uma pessoa é orgulhosa, às vezes, por ser rica, inteligente ou bonita, mas isso não é verdade. As pessoas realmente são orgulhosas por quererem ser mais ricas, mais inteligentes e mais bonitas que as outras pessoas. Observe que o orgulho não é ser rico, bonito e inteligente. Orgulho é querer ser mais do que isso em relação às outras pessoas. Portanto, o orgulho aqui se manifesta nas relações interpessoais. E algumas maneiras de a gente perceber como isso se manifesta na prática. Uma pessoa realmente orgulhosa, ela fica se vangloriando. A vanglória é aquela necessidade constante que alguns têm de serem aplaudidos. A vanglória, diz um autor, é a reação do orgulho ao sucesso. Quando você faz uma coisa muito bem feita, quando você realmente vai muito bem em algo, o orgulhoso espera, portanto, que todos reconheçam isso, que todos batam palma para ele, que o nome dessa pessoa seja pronunciado em público, que essa pessoa seja exaltada acima de todas as pessoas. Quem se vangloria diz, mereço admiração porque fiz um sacrifício tão grande. Eu mereço, portanto, ser aplaudido. Então, esse é um aspecto do orgulho no relacionamento com as outras pessoas. Mas uma outra manifestação do orgulho, da altivez no relacionamento com o semelhante, é a autopiedade, a autocomiseração, o vitimismo, sabe, o desejo de que todo mundo fique olhando para essa pessoa com compaixão. A autocompaixão, diz esse mesmo autor, John Piper, é a reação do orgulho ao fracasso e ao sofrimento. Quem tem pena de si mesmo diz, mereço admiração, porque fiz um sacrifício muito grande. A autocompaixão, diz o autor, é a voz do orgulho no coração do fraco. É a reação do orgulho não aplaudido.
Veja, a gente não pode cair nem no extremo nem no outro, nem na vanglória, nem na autopiedade. Mas o orgulho na relação com os outros se manifesta de maneiras ainda mais graves, como arrogância, prepotência e grosseria. Toda criatura orgulhosa é quase sempre também arrogante. A arrogância se caracteriza por uma maneira prepotente de ser e atuar em relação às outras pessoas. E é uma atitude em que o ser que se manifesta assim, a criatura assim, se apresenta diante das demais pessoas com o objetivo de diminuir as outras pessoas perante a si mesmas. Arrogância, prepotência e grosseria são manifestações da altivez, orgulho na relação com as pessoas. Uma outra maneira de manifestação do orgulho é a indiferença, que é a forma mais sofisticada e sutil de ódio, e lembrando que o ódio é a forma mais violenta de orgulho. Quando nós somos indiferentes ao sofrimento humano, à tristeza alheia, nós estamos manifestando orgulho, lembrando que o orgulho se manifesta aí de forma indiferente e indiferença é ódio. A gente não pode ter isso no nosso coração. Alguns também manifestam hipocrisia. O que é hipocrisia? É uma manifestação do orgulho no relacionamento com as outras pessoas. Quando você esconde seus verdadeiros pensamentos, seus princípios e sentimentos para ficar bem com as outras pessoas com o objetivo de se sentir melhor ou conseguir coisas melhores do que você acredita que tem. Quando você abre mão de seus valores e princípios e é falso, é mentiroso. Essa é uma manifestação do orgulho que é o pecado original e aqui no relacionamento com o próximo. O terceiro aspecto da anatomia do orgulho, que o salmista diz que ele não tem, que nós não deveríamos ter, é o orgulho manifestado nas nossas aspirações, nos nossos desejos, o que a gente chama aqui de presunção. O presunçoso, uma pessoa presunçosa, sempre se considera como algo ou alguém com capacidades superiores àquelas que ele de fato tem. Suas expectativas estão sempre ligadas às melhores posições, aos melhores cargos, às melhores coisas, às melhores circunstâncias. Ele sempre espera mais de si para que essas coisas ou circunstâncias que lhe são favoráveis possam ser usadas para que ele se sinta superior às outras pessoas. Em geral, esse orgulho aí, não é, a presunção, está associado com o desejo por poder, inteligência, riqueza e beleza. Quem aspira o poder quer ter um cargo, quer ter uma função, quer ter uma condição em que ele vai estar no lugar superior para dominar as outras pessoas, porque isso lhe faz se sentir melhor. Alguns querem ser os mais cultos e inteligentes e desejam isso não para o bem do outro, não para o bem da sociedade, mas exatamente pelo desejo de ser superior. Em geral, as pessoas assim querem dar sempre a última opinião, querem ter sempre uma palavra a dizer sobre todas as coisas. Em geral, pessoas assim falam mais rápido do que pensam e na internet escrevem mais rápido do que tem condição de raciocinar. Alguns, de outro lado, querem ser ricos para fazer da riqueza o seu fundamento, para fazer da riqueza a estrutura na qual estabelecem a sua existência, para fazer com que a riqueza seja o seu altar, o seu Deus. Pessoas assim esquecem que o dinheiro, como qualquer outra coisa fora de Deus, não tem condição de dar sustentação para a vida. Outras pessoas, isso está muito comum na nossa sociedade em tempos de redes sociais, desejam ser cada vez mais belas e vão buscar a beleza de qualquer maneira. Hoje as academias e a cirurgia plástica estão cada vez mais, são negócios cada vez mais rentosos, porque as pessoas estão desesperadamente em busca do rosto e do corpo perfeito para que sejam aplaudidas, especialmente a partir de suas publicações em mídias sociais. E se eventualmente a academia, a cirurgia plástica não der certo, não der resultado que ela espera, o Photoshop ou algum programa, algum filtro de mídia social vai vender a imagem de beleza que essa pessoa tanto aspira. O orgulhoso não consegue aceitar o fato de que existe alguém mais poderoso, mais inteligente, mais rico e mais bonito
do que ele, e assim ele manifesta o princípio que se originou no coração de Lúcifer lá no céu. O profeta Jeremias diz, assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Nós vamos dedicar agora nossos momentos finais aqui para refletir como vencer essa tragédia que há no coração de todo ser humano, chamado orgulho, com base no que o salmista nos diz. Salmo 131, verso 2, Davi diz assim, pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. É muito significativo olhar para o Salmo 131 e perceber que essa anatomia do orgulho e receita para vencê-lo aqui está emoldurada em uma oração. O Salmo 131 é uma oração. E aqui, a primeira receita para vencer o orgulho é a oração. Um dos verbos hebraicos para orar é leitpalel. Essa expressão significa em hebraico julgar a si mesmo. Ninguém vai orar antes de avaliar a própria vida. E quando a gente olha no espelho da alma, a gente verifica que a nossa condição é desesperadora, que a nossa condição está muito longe da autossuficiência. E, consciente disso, nós podemos ir a Cristo em oração pedindo que Ele nos salve. Sabe, uma pessoa orgulhosa não consegue orar. Por que ela não ora? Porque ela acha que não precisa, mas ela está vivendo uma grande ilusão. Então é hora de olhar no espelho da alma, verificar a nossa condição e ir a Cristo em oração. Mas cuidado para não fazer da religião e mesmo da oração uma atitude para esconder o orgulho. Um autor chamado Stephen Charnock disse, a fé orgulhosa é uma contradição tão forte quanto o diabo humilde. Tem muita manifestação de orgulho nos ciclos religiosos, pessoas que usam a oração, a vida devocional para a autoexaltação. E o autor disse que essa é uma grande contradição. A fé orgulhosa é tão contraditória quanto um diabo humilde. Fujamos disso. O salmista nos diz que a gente vence o orgulho descansando nos braços de Cristo. A gente precisa se satisfazer no que Deus nos dá. C.S. Lewis diz, eu descobri em mim mesmo desejos os quais nada nessa terra pode satisfazer. A única explicação lógica é que eu fui feito para outro mundo. Você não foi feito para esse mundo, e é por isso que as coisas desse mundo não podem preencher o vazio que há no seu coração. Você foi feito para o reino do céu, e lá existem as coisas que Deus fez que podem preencher plenamente a sua vida. A gente precisa aprender a se satisfazer em Cristo. A gente precisa também aprender a se aquietar em Cristo. Sabe, uma criança desmamada nos braços de sua mãe. Ela está quietinha porque ela já foi alimentada por sua querida mãe. É assim que a gente deve se sentir em Cristo. É assim que o vazio da nossa alma é preenchido quando a gente se aquieta nele. O Salmo 46, no verso 10, diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O Senhor está em seu santo templo, diz o profeta Abacuque. Cale-se diante dele toda a terra. Deus está no seu santo templo, significa que Ele está agindo. E se Ele está agindo, nós podemos confiar que nada vai nos faltar. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Precisamos confiar nisso, descansar em Cristo. Ele é tudo o que nós precisamos. Precisamos ter a consciência de que Ele cuida de nós. Sabe, o Agostinho de Hipona disse certa vez uma frase maravilhosa que nos ajuda a entender a necessidade que temos de descansar em Deus. Ele diz, fizeste no Senhor para ti, e nosso coração anda inquieto enquanto não descansar em ti. Sabe, é hora de descansar em Jesus, confiar no seu poder, confiar em seu amor, colocar o controle da nossa vida todo nas mãos dele e dizer, Senhor, eu sou como uma criança, por favor, cuida de mim. O Salmo 73, nos versos 25 e 26, e aqui vou falar para vocês os versos que eu mais amo na Bíblia, dizem assim,
A quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha alma desfalece, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Esse é o nosso Deus. Ele é tudo o que precisamos. E quando estamos com Ele, podemos descansar plenamente na sua graça e no seu amor. Meus amigos, o orgulho é uma praga terrível que está no nosso coração, mas nós precisamos aprender a nos desvencilhar disso. O salmista diz aqui, como eu sou como uma criança desmamada no colo de sua mãe. Sabe, lá na minha casa tem um bebezinho de 1 ano e 8 meses, e eu sei bem o que é isso. Um menino animado, gosta de brincar, gosta de correr, gosta de falar, mas quando vai chegando a hora de comer, ele fica agitado, ele chora, ele quer se alimentar. E quando a mãe coloca no colo e dá de mamar, eu sinto que ele descansa. E em pouco tempo, ele dorme, plenamente satisfeito, plenamente saciado. É assim que nós deveríamos nos sentir em Deus. Esse é o convite da vida cristã verdadeira. Não é para essa vida angustiada, ansiosa, correndo de um lado para o outro, tentando fazer ou preencher a vida com coisas que não preenchem. Deus está nos convidando a ser como bebês desmamados, depois de mamar, no colo de suas mães. E a nossa mãe, nesse caso, é o nosso Pai, é o nosso Deus, que nos sustenta, que cuida de cada detalhe da nossa vida. Você acha que Deus vai abandonar você? Você acha que você está sozinho nesse mundo? Não, Deus ama você. E Ele vai às últimas consequências para que você encontre a verdadeira felicidade que está plenamente no relacionamento com Ele. Por favor, não abra mão dessa grande bênção que é viver com Jesus. O salmista termina as suas orientações sobre como vencer o orgulho. No verso 3, ele diz assim, espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Como é que a gente faz para vencer o orgulho? É saber, meus queridos amigos, que esta vida não é o ponto final da história de Deus neste planeta e neste universo. Nós somos convidados a esperar na ação de Deus. Uma ação que se manifesta no presente, porque Deus não nos abandona agora, Ele diz, espera, ó Israel, agora no Senhor. Mas não é só para agora, Ele diz, espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. E isso está apontando para uma solução escatológica, futura e definitiva, que Deus terá para o problema deste mundo, para o problema do pecado e suas consequências. Jesus vai voltar em breve e a volta de Jesus é a solução definitiva para todos os problemas. E nós podemos confiar que Deus está no controle da história, que Ele não nos abandona, Ele nos ama e Ele vai voltar para levar seus filhos para viver para sempre com Ele, quando não haverá mais dor, sofrimento, mágoa, quando o pecado, quando o orgulho serão extirpados definitivamente da terra. Se você deseja que essa seja a sua realidade, está pronto quando Jesus voltar para viver para sempre com Ele, convido você a orar comigo. Querido Deus, muito obrigado, porque a Tua Palavra revela o nosso pecado e nos coloca as soluções definitivas para vencê-lo. Por favor, nós não queremos ser orgulhosos, soberbos, presunçosos e altivos. Queremos descansar plenamente nos Teus braços de amor. Faz isso em nosso coração, Senhor, hoje. Nós colocamos a nossa vida em Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém.